Paz, Senhor, irmãos. Amém. Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus Cristo, pois é uma oportunidade única que estarmos na presença do Senhor. Então, que a gente possa fazer dessa oração, desse clamor a Deus, também um agradecimento a Ele, porque Ele ainda concede essa oportunidade de estarmos na casa dEle, de podermos clamar, de podermos adorá-lo, de poder exaltar o nome dEle. Então, que não seja apenas mais um culto, mas seja sim um culto especial, um culto de reverência ao nosso Senhor, um culto de agradecimento ao nosso Deus, pois cada oportunidade que Ele nos dá de subir à sua casa é sim uma oportunidade única de agradecê-lo. Então, que você possa dobrar sua fronte, feche seus olhos, vamos fazer essa oração. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, primeiramente te agradecemos, Pai. Te agradecemos, Senhor, pois estamos na tua casa, Pai. Pois subimos, Senhor, ao melhor lugar do mundo, Pai, que é sim, Pai, estarmos aos teus pés, Senhor. Que possamos, Pai, fazer desse culto, Pai, um culto de agradecimento, Pai. Um culto, Senhor, de renovo, Senhor, de renovo espiritual, Pai. Que possamos buscar a tua presença em nossas vidas, Pai. Pois podemos perder tudo, Senhor. Só não podemos perder a presença de Deus em nossas vidas, Pai. Não retira o teu Espírito Santo de nós, Pai. Pai amado, bendito e santo, Senhor, estamos aqui para te agradecer, Senhor, pelo sopro de vida que nos deu, Pai. Pela oportunidade ainda de pedirmos perdão, Senhor. De pedirmos perdão pelos pecados que cometemos, Pai. Pois somos sim pecadores, Pai. Para que nós possamos nos corrigir, Senhor, e participarmos da tua mesa, Senhor. Participarmos da tua ceia, Pai, do teu corpo e do teu sangue, Pai. Sangue esse que foi derramado por mim, que foi derramado pelos irmãos, que foi derramado pelo teu povo, Senhor. Pois o Senhor comprou, Senhor, os nossos pecados, o Senhor comprou as nossas vidas, Pai, e nos resgatou, Senhor, da mão do inimigo, Pai. Não pertencemos ao mundo, Senhor, pertencemos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te agradecemos, Pai. Pai amado, bendito e santo, estamos aqui hoje, Senhor, para participarmos da Tua mesa, Senhor. Que os Teus filhos possam vir à Tua casa, Pai, e ao entrar na Tua casa já me rendam aleluias, Pai. Já deem glória, Senhor, pois estamos sim no melhor lugar do mundo, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, vá de encontro com as pessoas que estão a caminho, Senhor, com os nossos irmãos da fé, Senhor, para que não haja impedimento algum que possa tirá-los da Tua presença, Pai, que possam tirá-los da Tua casa, Senhor. Pai, o Senhor abriu as Suas portas, Pai, e está de braços abertos para receber os Teus filhos, Pai, pois a Tua mão não se encolhe, Pai, os seus ouvidos, Pai, não se tampam, Pai, pois o Senhor está sempre ouvindo o clamor daquele que Te busca, Pai. Por isso, Pai, que os nossos corações estejam quebrantados na Tua presença, Pai. Que os nossos corações estejam voltados para Ti, Senhor. Retira o eu de mim, Pai, para que prevaleça o Espírito Santo de Deus em minha vida, Pai. Retira a minha vontade, Senhor, para que a Tua vontade prevaleça sobre nós, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós possamos voltar os nossos ouvidos à Tua palavra, Senhor. E que o nosso entendimento esteja, Senhor, voltado para Ti, Pai. Derrama a porção necessária que precisamos, Pai, da Tua unção, para que possamos conduzir nossas vidas, Pai, até que o Senhor venha buscar a Tua igreja, Pai. Que nós possamos nos preparar, Senhor. Que não haja um filho Teu longe da Tua mesa, Pai, mas que possamos sim nos redimir dos nossos pecados, Pai. Em santidade participarmos, Senhor, desta comunhão, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, traga as Tuas crianças também para a igreja, Pai. Traga os Teus pequenos, Pai, pois sabemos que há uma palavra preparada para eles, Pai. Para isso, Senhor, capacita o ministério infantil, Pai. Derrama a Tua unção sobre as professoras, Pai. Pois o que elas fazem, Senhor, é levar a Tua palavra, Senhor, àqueles que estão conhecendo os caminhos do mundo, Pai. Para que eles se desviem do mundo, Pai, e venham aos Teus caminhos, Senhor, e venham Te buscar, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa também o louvor que será entregue aqui hoje, Senhor. Abençoa os levitas, Pai, para que possa ser entregue o melhor para Ti, Senhor. O melhor da nossa adoração, Pai. O melhor do nosso cantar, Pai. Que o nosso abrir de boca, Senhor, seja para glorificar o Teu santo nome, Senhor. Faz a Tua obra neste bairro, Senhor. Alcança as famílias que estão longe da Tua casa, Senhor. Pessoas que às vezes clamam por Ti, Senhor, mas não têm força para vir buscar a Tua casa. Pai amado, o Senhor pode ir de encontro a eles, Pai, porque o Senhor tem poder para isso, Senhor. O Senhor é um Deus de milagre, Senhor. O Senhor é um Deus que é o mesmo de antes, o de ontem e é o de hoje, Senhor. E será por toda a eternidade, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, faz o milagre, Senhor. Faz a Tua obra na minha vida, Pai. Faz a Tua obra na vida da Tua igreja, Senhor. Faz a Tua obra, Senhor, nessa nação, Pai, para que possamos estar em conformidade com a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor.
nós pedimos também a Tua palavra, Pai, que ela venha falar com os nossos corações, Senhor. Que não seja atendida a minha necessidade, Pai, mas que seja entregue aquilo que eu preciso do Senhor, Pai. Que o Senhor sabe a necessidade que é a correta para mim, que é correta para os Teus filhos, Pai. Que nós possamos aceitar a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Faz a Tua obra, Senhor. Traga a Tua palavra, Pai. O alimento vivo que vem do céu, Senhor. Abra o nosso entendimento, Senhor. Abra os nossos corações, Pai. Abra, Senhor, nossos pensamentos, que todos eles estejam voltados para Ti, Senhor. Faz a Tua obra, Senhor, pois assim nós oramos, Pai. Pedimos e desde já Te agradecemos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. E graças a Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és
a sua Bíblia e abrir no livro de 1 de Coríntios, capítulo de número 12. 1 de Coríntios, capítulo de número 12. Glória a Deus. Primeiro livro de Coríntios, logo depois das cartas aos Romanos. 1 de Coríntios, capítulo de número 12. Aleluias. A partir do versículo de número 12 também, que a palavra de Deus, ela nos diz assim, irmãos. 1 Coríntios 12, versículo 12. Aleluias. 1 Coríntios 12, versículo 12. Amém? Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão? Não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho? Não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como os lhe aprove. Se todos, porém, fosse um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podes os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito mais honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, compere os membros com igual cuidado em favor um dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com eles, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Amém? Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos, ó Deus, te agradecer pelo teu amor, meu Deus, pelo teu cuidado, e acima de tudo, ó Deus, pela tua palavra, ó Pai. Pois a tua palavra, meu Deus, foi através dela que um dia nós fomos alcançados. Pois a tua palavra, meu Pai, é verdade, meu Pai, nas nossas vidas, e que ela possa ser luz e lâmpada aos nossos pés. Meu Deus, nós somos gratos, meu Pai amado, porque o Senhor nos tiraste do mundo da mentira, para nos colocar debaixo da tua verdade, Pai. Ah, meu Deus, fala conosco nos nossos corações, pois a tua palavra ela não pode voltar vazia, ó Pai. Usa, meu Pai, a mim como instrumento e vaso na tua presença. Seja conosco. Abençoe, meu Deus amado, a tua igreja. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Assim, meu Deus, nós oramos, pedimos e desde já te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Poder tomar seus devidos assentos. Graças a Deus. Aqui o que a gente acha
Interessante como o apóstolo Paulo, ele tinha essa preocupação com a igreja, né? O apóstolo Paulo, ele tinha essa preocupação de como a igreja de Cristo, assim, estava crescendo. Mas Paulo não só se preocupava, mas como também Paulo alertava. E Paulo alertava de uma maneira de dizer assim: olha, todos vocês pertencem a um só Deus. Todos vocês pertencem a um só Salvador. Paulo fala assim: não tem separação. Não tem como um só de vós viver sozinho. Está separado. E Paulo, ele faz uma comparação, irmão, fantástica, assim, que eu fico maravilhado. Essa comparação que o apóstolo Paulo faz. Ele vai comparar a igreja de Cristo como um corpo. Somos nós, que é composto de membros, né? Porque o nosso corpo, ele é cheio de membros, começando pela cabeça até os pés. Cabeça, orelha, olho, né? Dedo, pé, a mão. Paulo vai fazer essa comparação que é sem comentário. Mas essa comparação que o apóstolo Paulo está fazendo, eu acho tão interessante que ele fala assim: olha, se vocês sois do mesmo corpo, não tem como ficar desgarrado, não tem como ficar separado, não tem como ficar solto. Se você só é do mesmo corpo, não tem como um ficar longe, né? Um falar assim: eu vou sair porque eu vou ficar forte, eu vou ficar bem. Paulo fala assim: não tem como. O que eu acho interessante é que essa comparação que o apóstolo Paulo está fazendo, ele está querendo dizer da seguinte maneira: não tem função quando um assim se separa do corpo. Ele fala assim: como é que pode a orelha sair da cabeça? Ela morre, ela seca, ela apodrece. Como que pode um pé sair do corpo? Ele não vai ter mais função. Porque o pé, ele precisa do corpo. E o corpo também, ele precisa do pé. Eu acho interessante porque Paulo está querendo nos alertar como igreja que todos nós aqui somos do mesmo corpo. E um sempre vai precisar um do outro. E Paulo fala assim no começo: olha, porque sois batizados num só Espírito. Ou seja, nós fomos batizados num só Deus. Aqui ninguém foi batizado pelo Deus de Paulo, nem pelo Deus de João, nem Deus de Pedro, né? Não foi assim essa divisão. Nós somos batizados por um só Deus, um Salvador, que foi Cristo Jesus. Aqui nós não iremos participar da mesa, né? Aqui é a mesa de Cristo, a mesa de A, de B, não. Nós iremos participar de uma só mesa. Nós iremos participar de um só corpo. Nós iremos participar de um só sangue. E esse alerta que Paulo está querendo nos dizer é a importância de estarmos juntos. Mas é fácil estar todos mundo junto, irmão? Não, não é fácil. Mas Paulo vai alertar que os fracos precisam dos que estão fortes. Ele fala isso: os membros mais fracos precisam dos fortes. E Paulo vai alertar também: quando um membro sofre, todos têm que sofrer. Todos têm que sentir. Porque assim, se você bater a unha, né? Aí quem é mais fraco chora, né? O olho já sofre, né? Aí já sofre, a unha já vem para o pé, já vem para a mão, por aí vai. Você vê um detalhezinho que Paulo está querendo explicar. Mas o que é interessante que Paulo está querendo dizer, que nessa unidade em Cristo Jesus, não pode haver divisão, irmão. O corpo de Cristo não pode ter divisão. Não pode ter o grupo A e não pode ter o grupo B. Não pode ter o que eu gosto mais, nem pode ter o que eu gosto menos.
Diga para quem está do teu lado, eu sempre preciso de você, irmão. Precisamos um do outro. E é isso que eu gostaria de estar trazendo para as nossas vidas nessa noite. Essa unidade que se chama igreja, que se chama corpo de Cristo. É algo que a gente muitas das vezes não para analisar. A gente não para pensar. Porque quem que tem que aparecer aqui, irmãos? É o pastor que tem que aparecer? Negativo. É o obreiro que tem que aparecer? Negativo. É os levitas que tem que aparecer? Negativo. Quem tem que aparecer aqui é Jesus Cristo, irmão. Quem tem que aparecer aqui é o Salvador. Quem tem que aparecer é aquele que se entregou lá na cruz, por mim e por você. É Ele que tem que aparecer aqui, fazendo a obra nas nossas vidas. E o que Paulo está querendo nos despertar, e que Paulo está querendo abrir os meus e os teus olhos, é que nós devemos estar atentos como membros, quando às vezes ficamos fracos. Porque nós temos a tendência, assim, de ficar fraco. Paulo ele diz assim, olha, se um membro está fraco, é bom ele procurar os que estão mais fortes, para que eles possam se apoiar. Não se procurar quem está fraco, porque senão ele vai ficar fraco também. Se a unha estiver doente, se ela se apoiar na que está doente, vai cair as duas. Ela vai cair as duas. E muitas das vezes, como igreja, a gente deixa de pecar. A gente peca sobre esse detalhe. Que para pensar, irmãos. Quem aqui já foi criança um dia? Levanta a mão. Né? Todos nós, né? Ou você nasceu grandão, bebezão grande, assim, já gigante, não? Você já foi criancinha, né? Quem é pai aqui tem filhinho, né? Tem pequenininho. E se você já foi criança, e se você tem filho, é triste quando a gente vê dentro de casa os irmãozinhos que brigam, né? Tem aqueles irmãozinhos que brigam, aí quem é pai fala assim, olha, eu estou triste, vocês estão brigando, eu não quero ver vocês assim. Quem já foi beber uma vez, briga com o irmão dele, ele sofre. Você pensa que não, os irmãozinhos quando eles brigam, eles sofrem, porque um fica para um lado e outro fica para o outro. Aí quem é pai não pode dar razão para um, nem pode dar razão para o outro. Porque senão vai magoar um ou vai magoar o outro. Você que já foi bebezinho, né? Se bem que tem uns que até depois de grande dá briga os irmãos com o outro, né? Não se une, a brigaiada danada, né? O que Paulo está querendo dizer é assim, não pode haver divisão no meio do corpo. Não pode haver separação. Não pode um dizer assim, eu sou desse, eu sou daquilo. E o salmista também alerta isso, ó. Olha lá no livro de Salmos, deixa aberto aí no 1 Coríntios. Salmista Davi. Salmo 133. Salmo 133. E diz assim a palavra de Deus, irmãos. Salmo 133, versículo 1. Ó, como é bom e agradável viver e unido os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção, e a vida para sempre. Davi está dizendo assim, olha, como é bom viver em união os irmãos. Como é agradável a Deus viver os irmãos desse mesmo corpo. O que o salmista Davi e o que o apóstolo Paulo eles relatam o seguinte detalhe. O Deus de qual nós assim servimos, que nós possamos juntos glorificar Ele, todos juntos. Não um falar e o outro dizer assim, não é isso que eu quero. Porque, irmãos, fala uma coisa para mim. O que é a igreja?
Ela é um corpo. O que é a igreja? Ela é uma família. O que é a igreja? É todos juntos, está buscando a Deus. Nós fazemos parte de uma igreja. Nós fazemos parte desse corpo chamado de Cristo Jesus. O que o salmista Davi, apóstolo Paulo, está querendo nos dizer é o seguinte detalhe. Para que a igreja vence, tem que estar em união. Para que o corpo, ele sirva, ele tem que estar ligado. Não quero que você faça isso jamais, mas se você tirar o dedo aí do seu corpo, olha, meu irmão, fique com certeza que ele não vai ter mais função. Ele não vai ter função mais. Por que às vezes a gente pensa que a gente saindo fora do corpo, a gente tem função também, irmão? Por que muitas das vezes a gente fala assim, não preciso mais, não, eu fico em casa. Não. Por que a gente pensa tem esses pensamentos, irmão? São os pensamentos diabólicos. São pensamentos que não provêm de Deus. Porque para a gente ser alcançado, a gente tem que estar ligado no corpo. Para a gente ser abençoado, nós temos que estar junto, viver junto. É fácil? É fácil não, irmão. Toda família tem problema. E a igreja também não é diferente, não. Mas olha o que Efésios falou. Efésios capítulo de número 4. Um pouquinho para frente de 1 de Coríntios. Efésios capítulo de número 4. Um pouquinho para frente. Efésios 4. Logo depois do livro de Gálatas. Efésios 4. Versículo de número 1. E diz assim a palavra de Deus, irmãos. Efésios 4, 1. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno de vocação, a quem foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Paulo está querendo dizer assim: olha, assim como sou eu em Cristo Jesus, que seja também todos na presença desse Deus. Mas de qualquer jeito, que o apóstolo Paulo fala para a gente estar, ele fala, não, a gente tem que estar com humildade. A gente tem que estar aqui com mansidão. A gente tem que ser o quê? Logânimo. Aí o apóstolo Paulo fala assim, a gente tem que estar suportando um ao outro. Então diga para quem está do teu lado, eu tenho que te suportar, irmão. Fala para ele, você tem que suportar ele. Tem que suportar. Aí a Bíblia, Paulo vai falar assim, e se esforçando por preservar essa unidade, esse vínculo na paz, que é na presença de Deus. Irmão, quem que Jesus vai vir buscar? A igreja. Mas Cristo vai vir buscar uma igreja que os membros é separado do corpo? Negativo. Ele vai vir buscar o corpo. E para ele buscar esse corpo tem que estar o quê? Tem que estar junto. Esse corpo tem que estar o quê? Tem que estar buscando um pelo outro. Tem que estar se esforçando. Tem que estar, como que se diz, olha, suportando. Porque ele não pode ser desligado. Porque é muito interessante, irmão. Muitas das vezes a gente pode até vir para a igreja e falar assim, a igreja é muito bom. A igreja é maravilhosa. Mas muitas das vezes a gente só pega aquilo que nos agrada. E nós somos tendenciosos, nós somos seres humanos. Às vezes a gente vem para o culto, assiste um culto aí de 1 hora, mas uma palavra só que me agradou. Aquele resto de um monte de tempo não me agradou nada. E nós estamos errados disso. Porque a Bíblia fala que o Deus que nós servimos, ele é amor. Mas também ele corrige.
Ele corrige, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus corrige a quem Ele ama. E como é bom saber, irmão, que esse corpo ele estando ligado. E como é bom saber que esse corpo estando em Cristo Jesus, ele pode se fortalecer a cada dia mais e mais. O que é interessante se a gente fizer a pergunta assim: quem é que precisa de oração? Todo mundo precisa de oração. O pastor precisa, a igreja inteira precisa. E se eu fizer a pergunta, mas quem é que está orando pela vida do outro irmão? Aí com certeza bem poucos que vai levantar a mão, irmão. É capaz de um falar assim: esse problema não é meu, esse problema é dele. Eu não gosto dele, ele que se vire. Mas espera aí, nós iremos participar de uma só mesa. Mas espera aí, nós iremos participar de um só corpo. E dá para fazer isso dividido? Dá para fazer isso separado, um membro do corpo? Não tem como, irmão. Nós estamos dando liberdade para o inimigo agir. Nós estamos dando legalidade para Satanás trabalhar. Mas peraí, mas por que acontece isso? Como é que você está como membro no corpo? Eu estou como membro no corpo, eu estou machucado. Como membro do corpo, eu estou ferido. Como membro do corpo, eu estou me sentindo desgarrado. Então, fosse você, começava a se preocupar. Começava a se ligar nesse corpo. Começava a buscar a cura para poder ficar a cada dia no corpo. Eu fosse você se preocupar para buscar ajuda para que você possa vencer. Porque, irmãos, faz uma coisa para mim. Um soldado numa guerra sozinho, ele é fácil derrotado. Um membro afastado do corpo, ele é fácil para ser derrubado também, irmão. Ele é fácil para ser derrubado. Então o que Paulo se preocupa, que Davi se preocupa, é com essa igreja que nós chamamos de Cristo Jesus. E nos dias atuais nós temos se preocupado, irmão? A gente se preocupa com isso? Não estamos num culto de ceia. Nós estamos num culto de ceia onde nós iremos falar assim: eu vou participar do corpo e do sangue de Jesus. Eu não estou aqui no dia de falar assim: eu como isso, ele come aquilo. Não. Nós iremos participar do melhor alimento puro que vem sobre as nossas vidas. Você já parou para analisar o que é a presença de Deus sobre a minha e sobre a sua vida? Você já parou para pensar o quanto que você deveria falar assim: eu sem igreja, eu sem um corpo não sou nada? Você já parou para analisar? Você já parou para pensar quando o inimigo começa a colocar picuinha na tua cabeça, porque ele é cheio de colocar minhocas, de colocar as coisinhas, de você falar, repreender e falar assim: não, a minha vida pertence a Cristo? A gente deveria se despertar. Diga comigo: eu preciso me despertar. Precisamos, irmão. Nós precisamos nos despertar. Porque mesmo as coisas estão dando tudo errado. Mesmo a gente como membro estamos apodrecendo, estamos sendo estragados, mas a gente não quer se ligar no corpo. E Paulo fala assim: não tem função. Ele fala lá no 1 de Coríntios 12, que nós lemos lá, versículo de número 25. Para que não haja divisão do corpo, pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Para que não haja divisão. O que Paulo está querendo nos dizer é o seguinte e grande detalhe: todos nós, todos, aqueles que assim receberam a Cristo um dia, nós somos sim importantes no reino de Deus. Nós somos sim importantes para chegar ao céu. Mas é uma tarefa fácil? Não é fácil, irmão. É de luta. E essa luta vem de quando? Desde que foi criada a geração. Desde que foi criada. Mas o que Paulo está querendo dizer assim: igreja, desperta. Igreja, acorda. Para de querer se achar que você é fora do corpo e você vai servir para alguma coisa. Para você de querer achar que você sendo cortado, você sozinho, você vai conseguir alguma coisa. Você não vai, irmão.
Fique você sabendo que se isso passa na tua cabeça é obra do diabo, querendo que você seja fraco a cada dia. E apodrece, irmão. E fica sem função. Paulo faz essa comparação muito maravilhosa. A mão fora do braço não tem função. Ela não serve para nada. O membro fora do corpo não tem função. Ele não serve para nada. Eu sem a igreja, você sem a igreja, que esse corpo de Cristo, se nós não tivermos, nós não servimos para nada. Nós seremos o quê? Para ser jogados fora. Para apodrecer. E a gente apodrece, irmão. E Paulo vai ler, tá assim, olha, versículo de número 26, 1 de Coríntios 12, 26. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Será que muitas das vezes eu padeço da luta do irmão? Será que você se padece da luta do teu irmão? Quando eu falo padecer, é você orar por ele. É você falar assim, irmão, eu vou orar pela sua filha. Será que você se padece? Quando o irmão está na presença de Deus. Será que você se padece? Ou eu sou daquele tipo que fala assim, já tenho problema demais para me preocupar com os problemas dos outros? Não, irmãos. Paulo está querendo dizer assim, olha, se um sofre, todos sofrem. Todos sofrem. Se tem uma coisa, irmão, que eu tenho aprendido dentro do Evangelho, é que Cristo, quando Ele nos olha como homem, Ele nos vê, todos nós como os pecadores. E realmente somos. Todos nós somos pecadores. Infelizmente, tem muitos que se acham mais santinhos, né? Os se acham mais certinho, né? Mas nós temos que fazer o quê? Buscar a cada dia a santidade. Mas Cristo Ele nos vê como os pecadores, porque eu pequei hoje, você pecou. Todos nós pecamos. Mas o que nós temos que fazer em Cristo Jesus? Todos os dias nos arrepender. Todos os dias. O culto de ser, o que é? Para eu chegar e falar assim, Deus, para me participar do teu corpo, do teu sangue, me perdoa pelos meus erros, pelas minhas falhas. Eu participo da ceia, mas com o coração duro, machucado, magoado, com raiva, com bronca, olha, do irmão. Você sabia que se você tiver bronca do irmão, você não tem bronca dele, você está tendo bronca da igreja, você está tendo bronca do Cristo? Então para com esse negócio de ficar olhando para o irmão e falar assim, eu não gosto desse irmão, vou sentar longe daquele irmão, eu não dou paz para aquele irmão, para com isso. Você sabe quem que fez isso? Lúcifer, lá no céu, sabe o que aconteceu com ele? Ele se deu mal, porque ele caiu. E você também quer cair por causa disso? Pelo comportamento? Seja membro, irmão, desse corpo da igreja. Tem hora que a gente não desperta. Tem hora que a gente está fazendo as coisas erradas, mas insiste. Diga comigo, eu preciso ser mais membro. Fala, mas fala com vontade, eu preciso ser mais membro. Irmão, precisamos ser mais igreja. Eu digo, Pai do Senhor, só porque eu fui obrigado. Não, faça isso não. Dê de coração. Dê de coração. Tem que suportar? Tem. É fácil suportar? Não é fácil. Tem uns que descem? Tem uns que ficam engasgados? Tem. Mas tem que pedir, Deus, me ajuda a sair, desengasgar. Preciso amar. Preciso tirar o ódio. Preciso tirar amar. Então diga para quem está do teu lado, me ajuda a gostar de você, irmão. Me ajuda. Fala para ele, me ajuda a te suportar. Mesmo que não é fácil não é fácil, né, irmão, suportar o outro. Não é fácil. Mas a gente tem que pedir essa ajuda. Tem que falar, Deus, me ajuda a ser forte. Deus, me ajuda a vencer esse levante das trevas. Põe a mão no teu coração. Fecha os teus olhos. Pede para Deus trabalhar nesse membro aí chamado coração. Pede para Deus trabalhar. Pede para Deus esvaziar o coração. Pede.
Porque esse aí é um membro que ele pode estar machucado. E você hoje vai participar do corpo e do sangue de Jesus. Não fale não, eu não vou participar porque eu não estou preparado. Não faça isso. É tudo que o inimigo quer, que você fique fora desse corpo. Pede para Deus trabalhar. Pede para Deus, Deus esvazia do meu coração aquilo que está te desagradando. Eu preciso, como pastor, eu preciso ser esvaziado todos os dias. Eu preciso que Deus venha tirar a mágoa da minha vida. Eu preciso que Deus me limpe o meu coração. Eu preciso. Eu confesso que eu sou pecador, que eu falho. Mas eu digo todo dia ao nosso Deus poderoso: Deus, tira tudo de mim, mas menos a tua presença, Espírito Santo. E assim, com os teus olhos fechados, a mão no teu coração, diga comigo: Deus, me limpa, tira do meu coração tudo aquilo que te desagrada e me renova e me fortalece, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir nosso Deus. Glória a Deus. A gente não para pensar, irmão. O quanto que Deus se preocupa comigo, o quanto que Deus se preocupa com você. Você já parou para pensar? Você já parou para analisar o amor que Deus tem por mim, o amor que Deus tem por você? Você já parou? Você já parou? Porque, irmão, se Deus não tivesse esse amor por nós, o que seria de mim, o que seria de você? Diga comigo: Deus me ama tanto. Ama. A gente que não tem imensidão, mas Deus ama tanto, irmão. Deus nos ama tanto, mas tanto mesmo. A gente que não tem nem imensidão. A gente tinha que sair assim fora e a pessoa falar: Deus, obrigado pelo teu amor com a minha vida. A gente tinha que sair lá fora e dizer assim: Senhor, obrigado por você ter me guardado. A gente veio lá, sair lá fora e a pessoa falar: Senhor, obrigado por você nunca me abandonou. Às vezes eu que te abandono, mas o Senhor nunca me abandonou. A gente deveria sair lá fora, as pessoas poderiam olhar para a gente e falar assim: olha um doido olhando para o céu. Não é doido não, é agradecendo a Deus. O mundo pode ser loucura, mas para nós é agradecimento ao Senhor. A gente deveria sair fora, né, irmão, falando: obrigado, Senhor. O Senhor tem feito tanto por mim e eu tenho feito pouco por ti. Porque nós fazemos muito pouco para Deus, pelo tanto que Ele faz por nós, irmão. Nós fazemos muito pouco. O que Paulo está preocupado comigo? O que Paulo está preocupado com você? A gente está finalizando. Você, sem a igreja, você não é nada. Um membro sem o corpo, ele não é nada. Que Deus possa nos fortalecer, irmão. Que Deus possa nos guardar. Que Deus possa nos dar a direção do alto e do céu todos os dias das nossas vidas. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir nosso Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. E eu vou te fazer um desafio, hein? Olha lá, hein? Sai do teu lugar. Dá um abraço quem está do teu lado, na direita, na esquerda, e fala para ele: eu preciso de ti, irmão. Isso, dá um abraço nele mesmo. Fala para ele que você precisa dele. Nós somos igreja, nós precisamos um do outro, irmão. Nós precisamos da oração. Nós precisamos. Nós somos uma igreja em Cristo Jesus, nós precisamos um do outro. Isso, dá um abraço nesse irmão. Suporta ele. Assim, com os teus olhos fechados, a mão no teu coração. Glorifica a Deus acima de todas as coisas. Mas ele é digno de honra, digno de glória, de louvor, de adoração. Nós te glorificamos, meu Deus. Nós te exaltamos, meu Pai. Nós te glorificamos pelo tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas.
Fortalece este membro, meu Pai. Faça com que esse membro esteja ligado a cada dia mais e mais neste corpo tão maravilhoso que é o Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, ó Pai, faz a tua obra no nosso meio, meu Pai. Nos desperta, meu Pai, para te servir, meu Pai, para te adorar e glorificar o teu nome. Servir o Senhor é bom, meu Pai. Estar na tua presença é maravilhoso. Por isso, ó Pai, fala no coração deste homem, fala no coração desta mulher, ó Pai. Passeia no meio da tua igreja, Espírito Santo. Vai passeando e vai tocando em cada um que aqui se encontra, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos, meu Pai. E em nome de Jesus Cristo nós te agradecemos. E assim com os teus olhos fechados, amor no teu coração, diga assim comigo: Senhor meu Deus, e Senhor meu Pai, eu preciso a cada dia, como membro deste corpo, me fortalecer. Por isso, Deus, me ajuda a estar de pé, me ajuda a ser forte, me ajuda a vencer todas as obras de Satanás, porque em nome de Jesus o inimigo se levanta, mas em Cristo Jesus ele cai, ele é um derrotado, porque na minha vida quem reina é a presença de um Deus vivo. Amém? E graças a Deus. Vamos aplaudir nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pega as tuas mãos para o céu. Vamos agradecer a Deus, nosso Deus e Pai. Nós queremos te louvar, meu Deus, e te agradecer pela tua presença. Muito obrigado, meu Pai. Pois o Senhor, meu Pai amado, é a nossa confiança, ó Pai. É o Senhor, meu Pai, que reina sobre as nossas vidas. Como diz a tua palavra. Os homens, meu Pai, confiam em carros e em cavalos, porém nós confiamos no Senhor, ó Pai. Desperte para os nossos lares debaixo das tuas mãos e da tua segurança. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a presença gloriosa do Espírito Santo e as doces e meias consolações esteja com toda a tua igreja. E todos aqueles que crerem, digam comigo. Amém. Vamos aplaudir nosso Deus.